Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós vamos hoje para a nossa primeira aula de Ásia. Vamos falar desse interessante continente do nosso mundo, que é o continente asiático. Então a Ásia, ela está situada em sua maior parte no hemisfério norte do nosso globo e faz fronteira com diversos outros continentes, como a Europa, a África, a Oceania, tem parte do continente americano também aqui no Estreito de Bering, né, nessa partezinha aqui da Rússia, que chega lá no Alasca. O continente asiático tem uma área de 43.810.582 km². É o maior em extensão e é o maior em população, com mais de 4 bilhões e 460 milhões de pessoas. Então, só pela quantidade, pela extensão do território, pela quantidade de pessoas, a gente já imagina o quão grande é esse continente, né? Além de uma variedade enorme de pessoas e de áreas, nós podemos ver que o clima e o relevo também são muito diversos. Vamos dar uma olhada aqui, só um zoom rapidinho aqui nesse clima. Nós temos aqui, ó, clima equatorial aqui na parte de baixo, que é essa parte que já está mais próxima do Equador, que é um pouquinho mais para cima nós temos esse clima tropical, pega parte da Índia, Sudeste Asiático, nós temos subtropical úmido, que é onde ocorrem as monções. Na China temos clima temperado, que já pega aqui Japão. O sul do Japão também tem um clima subtropical úmido. Tem umas praias muito bonitas no sul do Japão. Aqui nós temos uma região de frio de altitude por conta da Cordilheira do Himalaia, que nós vamos falar já já também. Aqui nós temos um frio de altitude, temos um clima subpolar. Lá no norte da Rússia, temos muito frio, um frio continental aqui na Rússia também, então tem uma variedade muito grande de climas e também de relevos. Nós temos uma planície na China, temos uma grande planície na Índia, nós temos planaltos e as montanhas aqui próximo na Península Arábica. Nós temos a região da Sibéria, que é uma grande planície, e aqui no centro nós temos a Cordilheira do Himalaia, na região do Tibete, que é onde duas placas tectônicas, a placa tectônica aqui do continente asiático e o da Índia, se chocam e fazem com que essa montanha, essa cadeia de montanhas maior do planeta suba, se erga, né? Surja. A gente for falar dessas questões, da variedade do relevo, a variedade de climas, a extensão do território, nós vamos ter uma gastronomia muito variada na Ásia. Ela, por ser o maior e mais populoso continente, tem muitas culturas e muitas das quais tem sua cozinha característica, né? A cozinha oriental é amplamente vista como uma das heranças culinárias mais ricas e diversificadas do mundo. Ela originou-se em diferentes regiões e foi introduzida também em outras partes do mundo. Hoje a gente pode encontrar comida árabe, comida chinesa, comida japonesa, aqui no Brasil, aqui em Teresina, facilmente, né? Os hashis, que são esses pauzinhos aqui, né? O hashi, no japonês, que são utilizados como talheres, são o principal utensílio alimentar da cultura oriental. Muitas regiões se utilizam hashi, não só no Japão. No Japão, na China, no Sudeste Asiático.
e eles são utilizados para consumo de alimentos sólidos, enquanto sopas e outros líquidos são usados com essa colher longa e chata. Aqui temos o hashi e a colher que é utilizada para tomar o caldo, né? Em muitos países, né, tomar o caldo direto dessa cumbuquinha não é falta de educação, né? Inclusive, alguns países apreciam que você faça o barulho ao tomar a sopa, né? Ao tomar o caldo que está servido aqui dentro também. Vamos ver só algumas preparações aqui, nesse mapa. Aqui no Japão, nós temos sushi, o ramen, né? O ramen, né? Na Coreia, nós temos o kimchi, que é um fermentado de geralmente repolho e muita pimenta, mas também pode ter alguns outros ingredientes. Aqui, vamos para o outro lado aqui, nós temos o quibe no Líbano, falafel em Israel. Enfim, temos muita diversidade. Temos o dal na Índia, enfim, o kihari na Arábia. Temos muita variedade. Pato de Pequim aqui na China, o chow mein, que é o macarrão frito, e assim vai, né? Vamos para outro slide aqui. Um pouco sobre a história. A história do continente asiático é enorme, mas vamos falar rapidamente. O continente asiático é o berço das mais antigas civilizações datadas de cerca de 4.000 anos. A Ásia é um lugar onde nasceram diversas religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo. E as civilizações surgiram segundo as características de cada região da Ásia. Algumas se formaram às margens de rios férteis, enquanto outras, como na região da estepe, era habitada por nômades que avançaram para outras regiões do continente, como é o caso dos mongóis, né? Gengis Khan, o grande conquistador mongol. Então vemos aqui algumas civilizações importantes da China, importantes da Ásia. Nós temos a civilização da China, que surgiu nessa região aqui do Rio Amarelo, ao longo do Rio Amarelo. Na Índia, a civilização surgiu aqui ao longo do Rio Indo e na Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, né? Então são antigas civilizações asiáticas. Aqui nós temos representações de religiões, né? O hinduísmo, que é uma religião politeísta, ou seja, que tem vários deuses. Temos o budismo e temos o islamismo, as pessoas aqui fazendo a sua oração voltadas para Meca, que é a capital dessa religião. Indo mais adiante, vamos falar dos produtos mais consumidos no continente asiático. O curry. O curry ou caril, a forma portuguesada, né, que não se usa muito no Brasil, mas se usa bastante em Portugal, esse termo chamado caril, né? Mas o curry é uma mistura de várias especiarias, mas na Ásia não se usa a quantidade de especiarias que se usa em outros lugares, como por exemplo na Europa, né? Na Ásia, a comida da Ásia tem menos especiarias em termos de quantidade, no geral, certo? Tem suas diferenças também. E consome muito macarrão, muito arroz. Os molhos, geralmente, eles são usados como parte do prato e não como tempero ou condimentos, como na comida ocidental, né? Alguns produtos se destacam por grande consumo pela sua importância nas culturas culinárias distintas em cada região.
Aí a gente vai falar aqui do curry. O curry, ou caril, ele é comum em toda a Ásia, em alguns lugares ele está mais presente, em outros não está tão presente. E é um conceito, o curry é um conceito também, né, que veio provavelmente da Índia. As pastas de curry, se consome o curry em forma de pasta e em forma de pó. E essas pastas de curry, que são comuns no Sudeste Asiático, elas são feitas de ingredientes frescos, como capim-limão, gengibre, galanga. Galanga é uma raiz também bem parecida com o gengibre. Pimentas e ervas. Aí o curry, a pasta de curry é feita moendo todos os ingredientes para se fazer um purê grosso aqui. Ó. Nós temos um exemplo de uma pessoa fazendo um curry em pasta. Aí essas pastas são fervidas em óleo para realçar o aroma, antes de serem misturadas a um líquido, que aí sim vai criar um molho ou vai virar uma base para uma sopa. E dependendo dos ingredientes que estão ali, ele pode ser amarelo, vermelho, verde. E o curry em pó, esse exemplo aqui, ele é uma combinação de especiarias secas misturadas e ele é mais usado na gastronomia indiana. O arroz é uma das culturas mais antigas do mundo e, segundo os arqueólogos, há mais de 7.000 anos, as primeiras espécies de arroz foram domesticadas na região do rio Yangtze, na China. As maiores áreas de cultivo do mundo estão na China, na Índia e em outras partes da Ásia, ou seja, lá se consome muito arroz. A propagação para o resto do mundo ocorreu pelo Egito e em 400 a.C. o arroz já estava na Mesopotâmia, né? Já se aproximando da Ásia, da Europa e da África. No século X, o arroz foi introduzido na Espanha, naquela dominação que os árabes tiveram na Península Ibérica, né, em Portugal e na Espanha. E aí foi com que o arroz chegou na Europa e se espalhou em alguns lugares. 92% da colheita do arroz é utilizada como grão, para consumo, como grão, e os outros 8% são usados para produzir vinho, vinagre, leite e cerveja de arroz. E também tem a farinha, que é usada para cozinhar e também para fazer outros produtos, como o papel de arroz. Eles também, os asiáticos, consomem muitos molhos. O molho de ostra, que foi inventado pelo chinês Lin Gongshang, ele diz que ele tinha uma barraca de chá e de sopa de ostra. E um dia ele deixou essa sopa de ostra cozinhar demais, que acabou virando um molho. E esse molho todo mundo gostou. E ele engarrafou, a família dele criou essa indústria e virou essa Panda Brand do Oyster Sauce. Esse aqui é o molho de ostra do Lincoln. E tem também o molho de peixe, que ele é mais usado ali na região da Índia, do Sudeste Asiático, né? Ele é uma mistura de especiarias, como cardamomo, canela, cominho, coentro, anis, cravo, noz moscada, maçã, depende da região que ele está, né? O molho de peixe é um alimento básico, assim que nem o arroz, em vários pratos, todos os pratos do Vietnã. O molho de soja, por sua vez, surgiu na China e tem sido usado na culinária há mais de 1000 anos.
Ele é um ingrediente básico em muitos países asiáticos e amplamente utilizado em todo o mundo. Os 4 ingredientes básicos para o molho de soja são soja, trigo, sal e agentes fermentadores, ou seja, ele é um molho fermentado, né? E tem como uma característica marcante, principalmente no Ocidente, né, ele é mais salgado. No Oriente, né, na região da Ásia, ele não é tão salgado quanto é aqui na região do Ocidente. Outro produto muito consumido é o macarrão. O macarrão, na verdade, ele surgiu na China, apesar dele ser muito popular no mundo inteiro. Ele surgiu na China entre 2006 a.C. e 2020 d.C., quando a moagem de trigo começou a ser mais facilmente encontrada, e eles usavam essa farinha para fazer o mian, também chamado de men ou mi, que é a palavra chinesa para macarrão. Durante séculos, o lamian ele foi feito sendo puxado à mão. Eu não sei se vocês já viram essa técnica de se fazer macarrão, mas faz uma massa e vai puxando, dobrando e puxando até se formar os fios, né? Aí, dependendo desse trabalho, ele vai ficar ou mais fino ou mais grosso. No mundo do macarrão asiático, o mundo do macarrão asiático é muito vasto, ou seja, tem muitas variedades. E na Ásia, o macarrão é considerado mais do que um alimento. Eles são parte essencial da cultura com uma história de 4.000 anos. Né? Aqui nós temos alguns exemplos de macarrões japoneses. Temos o udon, o ramen, o soba e o somen. Eles vão variar em relação ao ingrediente utilizado, se é trigo sarraceno, se alguns são mais grossos. O somen ele é bem fininho, feito de trigo. O udon também é feito de trigo, mas ele é mais grosso do que o somen. O soba é com trigo sarraceno. Então cada um, dependendo, o ramen ele é mais grosso e ele vai ser utilizado em... Aliás, o udon ele é mais grosso, mas ele é utilizado em preparações com o caldo mais leve. Vamos falar aqui do óleo de gergelim. O óleo de gergelim ele é utilizado pelos chineses como combustível há mais de 5.000 anos e também ele é muito comum naquela região para se fazer desde molhos até marinadas, utilizar em preparações, dá um sabor muito marcante. E temos também o alho e o gengibre frescos, que são utilizados para muitas preparações também, principalmente na China. Ele tem um papel muito importante e acabou se espalhando pelo mundo todo. Né? E as pastas de pimenta, que são muito comuns no Sudeste Asiático, mas também são utilizadas em outros países, elas são feitas a partir de pimentas que chegaram com os navegadores na Ásia. Na Ásia não tinha pimenta dessa forma. Então foram por volta de 1500 essas pimentas chegaram com os navegantes, né, por troca de especiarias e tal, e esse foi caindo no gosto dos asiáticos. E ela é feita se moendo as pimentas frescas num pilão e depois acrescentando sal e vinagre. É um molho de pimenta que é muito utilizado no preparo dos curries. Aqui nós temos alguns utensílios que são muito utilizados. O principal dele, com certeza, é essa panela wok, que ela é uma espécie de frigideira, só que ela é mais alta e mais funda, com um fundo arredondado. Ele pode ser totalmente ovalado ou o fundo reto, fundo plano, né? O fundo redondo ele é tradicional porque ele era feito colocando sobre brasas, então ele ficava melhor apoiado dessa forma. O fundo chato já é uma invenção mais moderna e ele é bastante utilizado nas cozinhas de hoje em dia, né, com seus fogões e tal. Aqui nós temos alguns utensílios. Temos essa panela para se cozer a vapor, que é feita de bambu. Né? Temos uma escumadeira, que ela tem a trama bem fina. E tem esse outro aqui, que é uma espécie de coador, que serve para tirar os ingredientes que estão aqui dentro
tanto se estiver sendo frito quanto se estiver sendo ensopado, né, tirado da água. Uma outra tradição muito importante é a do cutelo oriental, que ele é mais leve do que o cutelo que nós temos no Ocidente e ele é usado para tudo, tanto desde carnes, legumes, até cortes bem finos, ele é feito com cutelo. E ou seja, ele é uma ferramenta muito versátil e às vezes um cutelo desses substitui várias outras facas. Então, gente, é isso. A aula de hoje, no início da cozinha asiática, fica por aqui. Agradeço muito a companhia de vocês e até a próxima aula.